Você sabe quais são os 4 erros que podem levar o seu negócio de marmitas à falência? Eu sou Gabi Paludo, do Gabi Cozinha Inclusiva, e hoje eu vou te explicar quais são cada um deles. O primeiro erro que vocês podem estar cometendo aí, que pode levar o seu negócio à falência, é não ter controle das entradas e saídas da sua empresa. Gente, precisa ter um controle diário. E como que você faz esse controle diário? Você faz esse controle diário através de um livro caixa. Produção? Esse aqui é o meu livro caixa, vou mostrar para vocês. Tá tudo rabiscado, um monte de coisa, mas é vida real, tá, gente? Então, de um lado eu anotei quais foram os custos dessa minha produção e na sequência eu fui anotando todos os pedidos que eu tive, né, no primeiro dia de entrega dessa produção. Então, aqui eu tenho anotado tudo que saiu da minha empresa e do lado eu tenho anotado todos os pedidos, ou seja, tudo que entrou. Esse controle é fundamental para que você possa realmente saber, né, o quanto que você está gastando, o quanto que você está recebendo. Então, não deixe de utilizar o livro caixa com as entradas e saídas. E, além do livro caixa, eu utilizo mais 2 planilhas no meu computador. A primeira planilha é uma planilha de vendas. E vocês vão perceber que essa planilha de vendas, ela é uma planilha onde eu anoto a data da venda, qual é o nome do meu cliente, qual foi o pedido que ele fez, qual o valor, né, do pedido que ele fez, mais o frete e qual foi a forma de pagamento. Dessa forma, gente, você consegue estudar quais são os seus clientes que mais compram, qual cliente que não perde nenhuma produção sua. Você começa a entender melhor o seu público, né, e você consegue também ter ali um controle de qual foi o menu que vendeu mais, o que as pessoas estão gostando, que você está oferecendo ou não. E a outra planilha é uma planilha de controle mesmo, que eu chamo. Essa planilha de controle, eu vou pegar o total que eu tive de recebimentos, né? Não vou colocar o nome dos meus clientes, mas eu vou colocar o valor total que eu recebi nela e vou colocar também descrito quais foram os custos que eu tive, né? Então, insumos, fornecedores, enfim, água, luz, como que a gente faz esse cálculo? O meu próprio Prolabore, todos os custos da empresa vão estar nessa de controle e no final ela vai te trazer qual é o seu balanço, né? Qual é o balancete do seu caixa. Esses dois em conjunto, o livro caixa e essas planilhas, é que vai possibilitar que você tenha uma análise do macro da sua empresa. Como assim, Gabi? Não entendi. Essas planilhas de vendas e de controle, elas são anuais, então por mês você anota quais foram os pedidos que você teve e você anota na outra o total, né, o valor total que gerou todos esses pedidos e todos os seus custos. Você consegue analisar por mês qual foi o mês que te rendeu mais e aí também estudar, né? Por que esse mês eu vendi mais ou não? Como que foi, né, o engajamento das pessoas nas minhas redes sociais? Qual foi o menu que eu ofereci ou não? Enfim, você consegue fazer, além disso, uma análise trimestral, semestral, e vai ser nessa planilha, gente, que vocês vão ter noção do quanto que vocês estão faturando em um ano para poder fazer um planejamento para os próximos anos, saber o quanto a sua empresa vai crescer daqui 5 anos, daqui 10 anos, ter esse planejamento. Então, atentem-se a isso, façam um controle certinho de entradas e saídas da empresa de vocês, porque senão vocês não vão nunca saber de fato se está tendo lucro ou não e qual é esse lucro que você está tendo. O segundo erro, gente, que muitas pessoas cometem e que leva o negócio à falência é não saber a diferença entre lucro e faturamento. Por que eu tô falando isso para vocês? Acompanham aqui comigo que vocês vão entender como é importante você saber se a sua empresa está dando lucro ou não, até mesmo para ela se sustentar. Gente, faturamento são todas as entradas que você tem após uma produção. Digamos que você fez uma produção de 200 marmitas e vendeu todas elas no primeiro dia disponível para delivery. Nesse primeiro dia aí que você fez o delivery, você recebeu 5 mil reais dessas 200 marmitas. Isso é o valor bruto que entra, né? Entrou 5 mil reais, mas a gente sabe que para fazer 200 marmitas você precisa de embalagem, você precisa de ingredientes, você precisa de água, de luz, de gás, precisa do seu trabalho, né? Das suas horas de trabalho, então tudo isso tem que ser pago. Logo, o que a gente tem que observar é o lucro. O lucro vão ser todas essas entradas que você teve, ó, eu coloquei aqui para vocês os 5 mil reais, que é o exemplo que eu tô dando aqui,
menos os custos que você teve para essa produção. Coloquei um número hipotético aqui, tá, gente? Digamos que você tenha gastado R$1.000 para produzir, o seu lucro foi de R$4.000. Não adianta olhar só para faturamento, porque o faturamento é tudo que entrou, só que ele não leva em consideração todos os gastos que você teve, né? Então precisa sobrar, depois que você pagar tudo que você utilizou para fazer essa produção, dinheiro para que a sua empresa possa continuar crescendo, para que você tenha dinheiro em caixa para comprar os ingredientes de uma próxima produção, para que você possa fazer uma porcentagem de reserva desse dinheiro para talvez adquirir um freezer novo, alguma coisa que você precise para crescer o seu negócio ou para produzir, né, mais marmitas, enfim, aí da sua casa. Então atentem-se ao lucro, não se esqueçam, é tudo que entrou menos o que você gastou para produzir. O terceiro erro, gente, é um erro bem comum, é não pagar o seu salário. Como assim, Gabi? Eu vou receber salário? Claro que vai, você está trabalhando para sua empresa. E, gente, se hoje você não faz isso, você não tira, sei lá, 2.000, 3.000, 4.000, enfim, vai depender aí de quanto a sua empresa já está produzindo e, né, faturando para você definir o seu salário. Você ainda não faz isso? Fica tranquilo, não tem problema, porque eu errei muito nisso no começo também. Além de eu não pagar o meu salário, o meu financeiro era uma bagunça, eu não tinha um controle de caixa diário, eu não tinha as planilhas que eu falei para vocês aqui nesse vídeo. Então, a partir de agora que você está vendo esse vídeo, atente-se para essas dicas para que a sua empresa possa crescer, para que você possa realizar os seus sonhos, para que você possa realmente ser uma empreendedora de sucesso do ramo de marmitas caseiras. Então, quando você não paga o seu salário, isso gera impactos negativos na sua vida, na vida da empresa e automaticamente das pessoas que estão ao seu redor, né, da sua família, enfim. Não conseguir planejar o seu crescimento. Não tem como planejar o crescimento de uma empresa se você não retira o seu salário e você continua tendo lucro. Porque precisa sobrar ao longo dos anos, né, ou dos meses, vai depender do quanto que você vai conseguir evoluir, crescer a sua empresa, você vai precisar de mais funcionários e você precisa saber se pagando todos os custos para produzir as marmitas, que são de insumos, embalagens, gás, água e energia, pagando o seu salário, você continua tendo lucro para no futuro você contratar pessoas que possam trabalhar para você. Confundir custos pessoais com os custos da empresa. Gente, isso aqui quase fez eu desistir de continuar fazendo marmita e vendendo, porque eu não sabia quanto dinheiro eu tinha para pagar as minhas contas pessoais, né? Enfim, aí o seu aluguel, carro, faculdade, o que você tiver de custos mensais seus pessoais, e eu não sabia o quanto eu tinha para a empresa. Então, conforme o dinheiro entrava e tinha uma conta ou da empresa para pagar ou de casa, era o que vinha primeiro que eu ia pagando, e às vezes chegava na hora de eu fazer uma produção e eu não tinha dinheiro para ir comprar os insumos, porque eu tinha feito uma bagunça. Então prestem muita atenção nisso. A partir do momento que você tem o seu salário, você vai pagar com o seu salário as suas contas pessoais. E vai sobrar dinheiro para você continuar alimentando a sua empresa, para você continuar tendo condições de comprar para as novas produções, guardar para um crescimento, né? Então você precisa realmente separar. E quando a gente não recebe o nosso próprio salário, a gente não vê a valorização do seu trabalho. Se você não recebe o seu salário, você não se sente valorizada, você não se sente realizada, né? Você se frustra porque você não sabe o quanto de dinheiro que você tem para pagar as suas coisas, você não sabe o quanto de dinheiro você vai poder guardar do seu salário para de repente fazer uma viagem que você quer, uma compra que você quer, e você não vê valor naquilo que você está fazendo, porque de fato não entra nem dinheiro na sua conta. Então, é muito importante você receber o seu salário para que você tenha saúde financeira, para que você possa se manter e manter a sua empresa para ela continuar crescendo e não ir à falência. E o último erro, gente, é agir como funcionária e não dona, e não como dona do seu próprio negócio. O que isso quer dizer, Gabi? Gente, funcionário jamais vai ter todas as preocupações que um dono de negócio tem,
jamais vai ter que analisar todas as coisas que um dono de um negócio tem. Ele vai chegar lá no horário dele, bater o ponto, fazer o que ele tem que fazer, terminou o horário, ele vai embora, não importa se tem problema ou não. Você precisa agir como dona para que a sua empresa não vá à falência. Porque olha só, se você age como funcionária, você não tem uma visão estratégica, a não ser, né, gente, que seja uma pessoa que seja contratada para trabalhar com estratégia e ok. Mas, em geral, um funcionário vai trabalhar, ele não quer saber se daqui 2 ou 3 anos ou 5 anos a empresa vai crescer ou não, ele não tem um planejamento para fazer esse crescimento, ele simplesmente não precisa se preocupar com essas coisas. Não analisa dados, até mesmo porque muitos funcionários não vão ter acesso a todos os dados da sua empresa, né? Principalmente coisas financeiras. Então, se você não analisar os dados que eu acabei de explicar ali atrás, quanto que você tem de faturamento, quanto que você tem de lucro na sua empresa, você vai estar à mercê aí. Se você nunca para olhar o seu caixa, de repente daqui um pouco você não vai ter mais dinheiro nem para suas contas, nem para uma próxima produção, porque a gente precisa ter controle financeiro para que as coisas cresçam de forma saudável. Não está atento ao mercado. Gente, em geral, funcionário não quer saber se seu concorrente está indo melhor ou pior, está trazendo novidades ou não está trazendo nenhuma novidade. Ele não está atento à concorrência, ao mercado, nem nada, né? Ele quer ir lá, fazer o trabalho dele e ir embora. É o famoso bater o ponto no horário, vou embora. Se tem problema, o problema não é meu, mas na verdade o problema é seu, sim, a empresa é sua. E você precisa estar preparada para estar sempre gestando todos esses problemas, né? De uma forma saudável. Não adianta falar assim, isso aqui eu não gosto de fazer, não quero lidar com esse tipo de problema. Quem vai fazer por você se não você? Então você precisa agir como dona. Apesar de você trabalhar na empresa, né, e provavelmente aí na cozinha fazendo as marmitas, você precisa agir como dona. Ter estratégia, analisar os seus dados, estar de olho no mercado e não bater o ponto se você ainda tem um problema para resolver hoje. Resolve ele agora, que amanhã o seu dia vai começar muito melhor, você vai estar muito mais animada para fazer o que for necessário fazer aí para o bem da sua empresa. E aí, você já cometeu ou ainda comete um ou mais desses erros? Comenta aqui qual desses erros você está cometendo ou já cometeu. Se você acha que essa explicação pode ajudar alguém, não esqueça de compartilhar e deixa o like aí pra gente.